Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. E estamos aqui para mais um Momento Kids. E vocês, crianças, estão bem? A tia espera que todos estejam muito bem e que Deus esteja guardando e protegendo cada um e cada família. E para nós darmos o nosso início do nosso Momento Kids, é com muita alegria que eu queria convidar a todos vocês que nos assistem para estarmos falando com o nosso Deus, fechando os nossos olhos para que o Senhor esteja iluminando esse momento que aqui vamos passar. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por essa linda tarde. Obrigado, ó Pai querido, pela minha vida, pela vida de cada criança, pela vida de cada família, por cada um que nos assiste nesse momento. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um, que o Senhor nos dê a paz, nos dê a alegria, que possamos, ó Pai, estarmos com os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra, para ouvir a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Abençoe, ó Deus, para que possamos a cada dia mais sermos obedientes e tementes à Tua palavra, que possamos ser filhos, ó Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua palavra nos ensina, sermos filhos obedientes ao Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, perdoe os nossos pecados e fica conosco e nos ilumine. É no nome santo e maravilhoso de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém. Crianças, muito bem, vamos então passar o nosso momento de louvor e vamos cantar bem animado, bem bonito e bem forte, porque estamos cantando para o nosso Deus e devemos então abrir a nossa boquinha e estar com o coração alegre e feliz para louvar ao Senhor. E a primeira música que a tia escolheu, Jesus ama a cada um. Vamos cantar? Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama a mãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti. Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos. Viu, crianças? Jesus ama a cada um de vocês. Ama a mim, ama o papai, a mamãe, o irmãozinho, a irmãzinha. Ama você e ama a todos, porque Deus mandou o seu único filho, Jesus, para morrer em favor de cada um de nós. Que grande amor é esse que Deus tem para com cada um dos seus filhos. E que possamos amar também a Jesus. E estar colocando Jesus como prioridade na nossa vida, no nosso coraçãozinho, não é verdade? E agora eu convido vocês para cantar outra musiquinha bem bonita e bem animada, 3 palavrinhas. Vamos cantar bem animado. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. 3 palavrinhas
aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Muito bem, olha, Deus é amor, porque Deus, Ele tem o amor, né, por cada um de nós, como nós já cantamos a primeira musiquinha que a tia falou. Jesus ama cada um, e agora 3 palavrinhas só, porque Deus é amor, Deus é amor. Ele nos ama tanto que mandou o seu Filho Jesus morrer por cada um de nós. E nós vamos passar ao nosso momento do nosso versículo bíblico. Nós vamos pegar a nossa Bíblia, todos vocês aí vão pegar a sua Bíblia e vai abrir junto com a tia, e está lá o versículo bíblico em Salmos 34, versículo 14. É no Antigo Testamento, no meio da Bíblia. Salmos 34, versículo 14. A tia vai ler primeiro e depois vocês vão ler também bem animados junto com a tia. É o versículo para a gente memorizar o nosso versículo de hoje, do nosso Momento Kids. Vamos lá? Salmos 34, versículo 14. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Vamos repetir mais uma vez com a tia. Pegue a Bíblia e abram e venha acompanhar junto com a tia. E fala você aí na sua casa, bem animado, bem forte, junto comigo. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, esse versículo fala, crianças, que nós devemos o quê? Praticar o que é bom. Tudo que é bom, tudo que agrada a Deus. E nós devemos afastar de todo o mal. E devemos também empenhar por alcançar a paz. Porque às vezes, né, criança, tem momentos que a gente não tem paz no nosso coração. Às vezes vem alguém querer brigar conosco, tirar a nossa paz de espírito e querer fazer raiva na gente, brigar conosco. Mas aí a palavra de Deus fala que nós devemos apartar do mal, afastar de todo o mal e empenhar para fazer o bem, né? Para ter a paz também. Porque Jesus, Ele não quer que a gente viva guerreando, viva brigando com o nosso próximo. Ele quer que nós vivamos num ambiente de harmonia, de paz e de tranquilidade. E hoje a tia vai trazer uma história bíblica que fala sobre isso, sobre a importância de nós termos paz na nossa vida, principalmente nós que temos Cristo, temos Jesus na nossa vida. E a história de hoje que a tia vai trazer para nós nesta tarde está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é o Antigo Testamento também, Gênesis capítulo 26, o versículo de 1 a 33, e conta sobre a história de Isaac. Vocês depois podem em casa pegar a Bíblia, acompanhar, ler e entender a história, que a tia não vai ler aqui porque são muitos versículos, e a tia vai contar a história bíblica de hoje que fala sobre Isaac. Isaac, criança, ele era filho de Abraão. Abraão era o pai da fé, né? Deus disse para Abraão que ele seria o pai de grandes multidões. Abraão e Sara, que é a sua esposa, não poderiam ter filhos, mas Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma grande nação e que ele também seria pai, ele teria filhos, a sua esposa ia gerar um filho. E aí nasceu Isaac. E Isaac, ele cresceu um homem bom, um homem temente ao Senhor, porque Abraão, ele também foi um homem muito bom, um homem obediente à palavra de Deus. Tudo que Deus ordenou para ele fazer, ele fazia. Ele não desobedecia e nem questionava as ordens de Deus.
Então Abraão foi muito abençoado e Deus, toda a promessa que Deus fez para ele, Deus cumpriu. Tudo que Deus cumpre na palavra de Deus, tudo que Deus fala para nós, Deus ele cumpre. E é verdade, Deus cumpre todas as suas promessas. E isso nós devemos crer, ter fé e acreditar realmente. Então Isaac, ele nasceu e ele cresceu, ele virou adulto e ele casou com uma moça chamada Rebeca. E ele então constituiu a sua família. E ele então teve, ele tinha uns servos, né? Os seus ajudantes no trabalho, eram os pastores de ovelhas. E ele também tinha muitos animais, muitos gados. E ele, onde ele estava morando, e estava tendo uma grande fome, uma grande seca naquele lugar. E ele ficou pensativo, o que ele ia fazer. E aí ele teve um pensamento assim, eu vou voltar para o Egito, de onde meu pai também foi, que o pai dele, Abraão, foi para o Egito. Mas Deus falou com Isaac em sonho. Isaac estava dormindo e Deus apareceu para ele em sonho e disse: olha, Isaac, você não vai sair dessa terra. Aqui você vai ser abençoado. Eu vou te abençoar. Você pode ficar nessa terra, não precisa sair daqui e ir para o Egito, porque eu estarei com você em todo momento. Então Isaac, ele viu que Deus falou com ele em sonhos, mesmo tendo seca lá naquele lugar, passando por dificuldades, ele não desobedeceu as ordens de Deus. Ele permaneceu ali numa região chamada Gerá, numa região que era do rei Abimeleque e era a terra dos filisteus. Os filisteus não conheciam a palavra de Deus, eles não eram obedientes a Deus. Filisteus eram uns homens, umas pessoas muito brigonas, não temia a Deus, eles brigavam, qualquer motivo eles queriam fazer guerras, não queriam ter paz em nenhum momento, eles só queriam viver em desarmonia com as pessoas, com os vizinhos que moravam ali. E Isaac, então, começou a preparar a terra e ele tinha algumas sementes e ele pensou assim, olha, eu vou então, essas sementes que eu tenho, eu vou plantar um pouco para poder ver se nasce algumas coisas aqui para a gente se alimentar, para eu também alimentar o rebanho, as ovelhas, o gado. Então assim ele fez, criança, ele pegou suas sementes e começou a plantar. E sabia que ele foi tão abençoado que ele pegou as suas sementes e plantou uma parte e deu mais do que ele havia cultivado. Ele colheu 100 vezes mais nessa terra que ele havia plantado. E ele então falou assim, já que tem uma grande seca, eu também preciso providenciar de cavar um poço, porque a água é primordial para nós, não é? Hoje ele precisava lá de plantar as suas plantações, de colocar água na terra, ele também precisava alimentar os seus animais, ele precisava tomar banho, a sua família também, os seus servos, né, os seus ajudantes, e preparar o alimento. E então ele pensou, eu vou começar então a construir um poço. Mas aí ele lembrou que no meio do caminho dessa terra lá de Gerá, nessa região, havia um poço que seu pai havia construído muitos anos atrás. E aí então ele foi até lá, mandou seus ajudantes ir até lá, esse poço. E chegando lá, criança, esse poço estava todo entulhado de terras, de pedras e não tinha mais água jorrando ali naquele poço. E eles ficaram tão tristes porque os filisteus que começaram a entulhar esse poço, como a tia falou, que os filisteus são homens violentos, homens briguentos, gostavam de brigar, de guerrear. Então eles foram lá de maldade e começou a entulhar aqueles poços que havia água limpinha para eles consumirem essa água
e eles começaram a entulhar esses poços. E aí então Isaac não desistiu, ele falou assim: nós vamos cavar outro poço então. E aí ele começou a cavar e tiraram toda aquela entulho também, toda aquela terra que havia sido entulhada nesses poços, né, nesse poço aqui. E aí ele começou a limpar também e fez a limpeza e a água começou a brotar, a jorrar da terra. Porque Deus também havia falado para ele que Deus era com ele. Deus não ia deixar ele passar nenhuma necessidade. Deus ia providenciar tudo o que ele precisava. Até a plantação que a tia falou, que ele plantou as suas sementes e deu 100 vezes mais do que ele plantou. Que bênção! E ali ele pôde alimentar seus animais, pôde alimentar a sua família e todos os seus ajudantes e todos que haviam estado ali com ele, né, Isaac, em todo o tempo que ele passou na terra de Gerar. Então ele pegou, chegando lá, ele limpou esse poço e de repente veio os filisteus de novo, novamente, e falou assim: olha, vocês têm que sair dessa terra aqui. Essa terra aqui não pertence a vocês. E aí, será que Isaac fez? Será que Isaac começou a brigar com os filisteus? De jeito nenhum. Sabe por quê? Isaac era um homem temente a Deus. Ele tinha um coração bom, um coração temente a Deus. E ele não queria briga, ele queria paz. Aí ele saiu daquele lugar, foi mais para frente da região de Gerar e foi construir mais um poço, criança. Porque o poço, como a tia falou, era muito importante para ele, porque ele tinha que beber água, que não, naquele tempo não havia água encanada como a nossa casa hoje tem. Hoje, se a gente quiser tomar um banho, tem lá no chuveiro, a gente vai lá, abre, sai bastante água, a gente toma banho, fica bem limpinho, cheiroso. Se a gente quer lavar uma louça, a mamãe preparar um alimento, tem água lá na pia, na torneira, sai a água na torneira. Mas naquele tempo, eles não tinham água encanada, eles teriam que sempre construir poço para sair água limpinha para eles consumir e alimentar todas as pessoas, dando água, limpar as suas tendas, né? Fazer as suas necessidades, tomar banho e alimentar os animais também, dar água para os seus animais, porque os animais também bebiam água. E aí então era muito importante achar um poço, achar água, era como se fosse uma mina de ouro, porque lá estava passando uma grande seca, uma grande fome naquela região. E lá o clima era muito árido, muito seco, então tinha que ter água para eles se alimentarem também. E aí logo que os seus servos começou a cavar, eles encontraram água, né? O poço jorrou água. E aí vieram novamente os filisteus dizendo que aquele poço e aquela água não pertencia a Isaac, e sim pertenciam a eles, os filisteus. E mais uma vez, criança, o Isaac teve que sair daquele lugar onde ele havia cavado aquele poço, onde tinha água novamente. Então ele não brigou novamente. Ele pegou as suas coisas, pegou a sua família, pegou sua esposa Rebeca e todo o que ele havia plantado, teve que deixar para trás, e pegou os seus animais e seguiram viagem para a mesma região de Gerar, mais para frente. E aí então, chegando lá, e ele ficou meio que desanimado, mas aí ele pensou nas promessas de Deus, que Deus disse para ele que ele seria também, ia ter uma grande nação, uma grande multidão ali naquela terra, e que ele seria abençoado, assim como Deus abençoou seu pai Abraão, e Deus também ia o abençoar. Deus não deixaria ele sozinho. Então ele pensou de novo nas promessas de Deus e seguiu em frente. Ele falou assim: eu não vou desistir, não vou brigar, porque ele pensou, porque Deus prometeu para mim e ele vai cumprir. E nós, crianças, quando nós temos Cristo na nossa vida,
Nós devemos, então, ter a nossa postura diferente. Quando vier alguém, os nossos amiguinhos ou coleguinhas, vizinhos, alguém da rua, da escola, querendo brigar conosco, por qualquer motivo, nós não devemos revidar, nós não devemos brigar também. Nós devemos ter um coração de paz e afastar da briga, porque Isaac foi assim que ele fez. Isaac simplesmente saiu daquela terra, daquele lugar, daquela região ali e foi para outro lugar, cavar mais outro poço, que ele poderia brigar. Não, eu que cavei com meus ajudantes e aqui eu vou ficar, eu não vou sair. E aí poderia arrumar mais uma guerra, uma briga muito grande. E ele não queria isso, porque quando nós temos Cristo na nossa vida, nós somos pessoas pacificadoras. Nós devemos ter a paz, a mansidão, a tranquilidade, e nós não devemos revidar com as pessoas que não têm Cristo, que não conhecem a Jesus, porque nós temos que ser diferentes, mostrar para ela que quem brilha, quem manda no nosso coração é Jesus. E é por isso, quando nós temos Cristo na nossa vida, nós temos que ser totalmente diferentes e não pessoas brigonas também, como as pessoas lá que não conhecem a Jesus querem brigar conosco e fazer algumas coisas para nos ofender. Nós devemos então afastar, ter mansidão, ter sabedoria na nossa vida para nós agirmos com tranquilidade. Não é fácil, porque a Bíblia fala esforça-se para ter paz, não é? Porque se fosse tão fácil, não precisava a Bíblia, a palavra de Deus lá em Salmos 34:14 não precisava falar esforça-te para ter a paz. Não, mas é muito difícil, mas nós devemos alcançá-la, a paz. Não é impossível. É difícil, mas não impossível. Quando nós temos Cristo, quando deixamos Cristo na nossa vida, a nossa vida é transformada. Os nossos atos, a nossa maneira de agir, de falar, de pensar é totalmente diferente. E é assim que Isaac fazia. Ele queria a paz naquele lugar. E aí, criança, então, Isaac continuou ficando lá naquela região de Gerar, e mais para frente ele construiu mais um poço e Deus o abençoou, que ele conseguiu mais água naquele poço, a água foi jorrada ali da terra e ele então foi abençoado. Ele era uma pessoa rica e ele tinha então, causava inveja nos filisteus, porque tudo o que Isaac fazia, ele era bem sucedido. Tudo que ele fazia, ele plantava e nascia as sementes, nascia muito mais do que ele plantava. Ele abria um poço, cavava um poço, logo jorrava água. Então as pessoas viam que ele era diferente, que ele era uma pessoa bem sucedida e que ele então queria ter paz no coração dele. Era por isso que Deus o abençoava, por isso que ele era bem sucedido. Tudo que ele fazia era bem sucedido. E a tranquilidade que ele tinha, o jeito, a maneira dele ser, causava inveja nas pessoas. E aí teve um dia, criança, que ele recebeu uma visita, a visita do rei Abimeleque, juntamente com seu amigo e o comandante do exército. Aí chegando na casa dele, na sua tenda, e ele ficou pensativo. Ué, o que o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, quer aqui na minha casa? Será que ele quer me expulsar mais uma vez do lugar que eu fiquei, que eu consegui a minha plantação, consegui colocar os meus animais aqui nos pastos, consegui cavar poços? E aí, nada disso. O rei Abimeleque falou assim: olha, Isaac, eu vim aqui para fazer um acordo com você, uma aliança. Eu quero ter paz com você. Eu não quero mais briga. Eu não quero importunar mais você e nem a sua família. Eu quero viver em paz com você. Você aí tranquilo e eu juntamente com os filisteus, cada um sem brigar
um com o outro. E ele ainda disse assim: e eu sei que tudo que você fez foi Deus que fez por você. Olha que bênção! Já pensou se ele começasse a brigar também com os outros por causa do poço? Ele não ia ter mais amigos, porque ele acabou se tornando amigo de Isaac, o rei Abimeleque. Ele poderia ficar como inimigo. E olha como é bênção. O bom exemplo de Isaac transformou os filisteus, essas pessoas que não conheciam Jesus e que só queria briga com Isaac. Ele então ficou amigo de Isaac, porque eles viram que Isaac era um homem diferente, um homem que tinha tranquilidade, que tinha sabedoria e, acima de tudo, tinha Deus, Cristo na sua vida e no seu coração. E é por isso que ele então chamou a atenção do rei Abimeleque, que o rei Abimeleque foi lá querer fazer um acordo. E assim o Isaac então aceitou esse acordo de paz, de tranquilidade, para eles viverem em harmonia, e ainda serviu um grande banquete para eles. Olha que coração bondoso que Isaac tinha. E mesmo as suas dificuldades, porque tudo que ele passou, ele ainda, Isaac, aceitou o perdão deles. Isaac os perdoou e ainda fez um acordo de amizade, de paz, para que eles vivessem em harmonia e vivessem daqui por diante em paz e não em briga e não em guerra. Então essa história, criança, nos diz que nós devemos então viver em paz com os nossos amigos, com as pessoas que também querem o nosso mal, quer brigar conosco. Nós devemos viver em paz, em harmonia, pedir ao Senhor sabedoria para nós termos uma atitude de sabedoria com essas pessoas, para que não vivamos em briga e em guerra, mas que possamos dar um bom testemunho de viver em harmonia e em paz, porque é assim que Deus quer para mim e para você, que vivamos em paz, procurar sempre viver na paz de Cristo Jesus, e que possamos ser abençoados através dessa mensagem, e que possamos guardar no nosso coração a palavra de Deus, que fala Salmos 34, 14, que fala, afastem-se do mal e façam o bem, procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. E que Jesus esteja abençoando a cada um de nós. E agora a tia queria convidar vocês para estarmos finalizando o nosso Momento Kids com uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Papai do Céu? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por essa lição. Obrigada, Deus, por cada coraçãozinho que ouviu a Tua palavra, que possamos guardar essa mensagem no nosso coração, que possamos sempre procurar, ó Pai, alcançar a paz com todas as pessoas, com todas que nos cercam, ó Pai. Que possamos, ó Pai, ter o brilho de Jesus na nossa vida, para que possamos, ó Pai, sermos verdadeiros adoradores. Obrigada por tudo, fica conosco e continue a nos guardar e nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Crianças, foi muito bom, foi um prazer muito grande, uma alegria de passarmos o nosso Momento Kids com vocês. E até o próximo sábado. E um grande beijo e abraço. Até lá. Tchau!